Então, dando início à nossa segunda etapa da atividade de hoje, vamos agora comentar o quiz que vocês acabaram de responder. Lembrando que nosso semestre caminha para o final, certo? Temos apenas mais algumas aulas síncronas, depois vai alguns momentos em que vocês vão fazer avaliações. Lembrando que tem uma última lista para entregar, a lista 5, a tarefa 5, certo? E eu havia combinado com vocês na última vez que a gente bateu o papo, né, que eu iria passar apenas 5 tarefas mesmo. Então, a sexta tarefa eu vou repetir a maior nota de tarefa de vocês, certo? Que fique registrado nessa gravação esse compromisso que eu estou assumindo com vocês. Não deixem de registrar a presença aí no chat, por gentileza. Então, nós vamos hoje discutir a introdução de um outro sistema lógico, né? Nós já passamos pelo cálculo proposicional clássico, também conhecido como lógica proposicional. Vocês viram o cálculo de predicados clássico, ou também conhecido como lógica de predicados. E eu quero mais uma vez parabenizá-los pelo desempenho na tarefa sobre lógica de predicados, que vocês fizeram muito bem a tarefa sobre lógica de predicados, apenas utilizando os vídeos, as gravações, mas quarta-feira a gente vai fazer nossa reposição de aula para que ninguém fique prejudicado. E também, caso alguém tenha alguma dúvida com relação à lógica de predicados, a gente esclarece na aula de quarta-feira. Bom, eu tinha dito para vocês, através lá do nosso grupo de WhatsApp, que caso eu não tenha muitas dúvidas a respeito de lógica de predicados, eu quero na quarta-feira, na nossa aula de reposição, fazer uma introdução à programação lógica, certo? Entendido? Vitor, a gente pode discutir essa questão da FND, certo? Lá na nossa aula de reposição, né? FND resolução, certo? Então, vou abrir aí um espaço para a gente ver essa questão também. Beleza? Então, na quarta-feira, eu quero trabalhar também com vocês uma breve introdução à programação lógica usando a linguagem Prolog. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Eu acredito que vai ser bem interessante. Eu já preparei aqui o material para trabalhar com vocês e eu acho que vocês vão gostar, certo? É um paradigma de programação diferente, né? Bem diferente, diga-se de passagem, né? Principalmente comparado ao paradigma procedural, que é o primeiro que vocês têm conhecimento, certo? Mas é um paradigma bem desafiador. Bom, vamos para nossos comentários do quiz, né? Que já está de noitinha. Ops. Não esqueçam de registrar a presença aí no chat, por gentileza. Eu vi aqui as notas, fiquei satisfeito, gostei da quantidade de notas, sinal de que vocês estão realmente estudando, levando a sério a coisa, certo? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta dizia o seguinte: os modos de verdade na lógica modal alética, eles são, primeira opção, que era a verdadeira, contingente ou necessária. E aí tinha uma casca de banana aí entre as alternativas, que era a segunda, que eu botei contingente e necessária, certo? Então, esse I e esse OU, nessas duas alternativas, ele faz toda a diferença, certo? Então, quando eu digo que os modos de verdade eles podem ser contingentes ou necessárias, né, que é a resposta correta, certo? Significa que o modo de verdade ou é uma coisa ou é outra. Então, eu peço muito a vocês que tenham muita atenção com relação a esses detalhezinhos, né? Como a presença do ou, do i, né? Nessas sentenças. Ele acaba mudando, do ponto de vista da lógica, né? Acaba afetando a semântica da sentença, certo? E eu fiz proposital essa alternativa aí, colocando contingente ou necessária e logo em seguida contingente e necessária, né? Para ver se vocês percebiam esse detalhe, né? Vi aqui que a maioria percebeu, parabéns, né? Ninguém assinalou a terceira e nem a quarta alternativa, show. E a segunda alternativa, eu acredito que quem assinalou ela deve ter sido induzido ao erro por conta de não ter prestado atenção no I, né? Lembre-se que, no ponto de vista lógico,
O conectivo I é a conjunção. Então, já imaginou um modo de verdade? Ele tem que ser contingente e necessário ao mesmo tempo? Né? E isso seria totalmente complicado, de acordo com o que vocês viram lá nos vídeos, né? Também? Beleza? Vamos lá. São lógicas não aléticas, as lógicas deônticas, doxáticas e temporais. Perfeito, verdade, né? Isso daí foi discutido lá nos vídeos, né? Onde eu apresentei para vocês. Então é o seguinte, ó, a lógica modal, ela basicamente, né? Essa divisão, ela não é nem uma divisão muito correta, mas seria uma divisão, digamos assim, mais didática entre lógicas não aléticas e lógicas aléticas, né? Lembre-se sempre que a palavra alética, né, vem da palavra grega aletheia, que significa verdade, certo? Então, como eu vivo falando para vocês, existem diversos sistemas lógicos, né? Então, a lógica modal alética é um tipo de sistema lógico, e as lógicas não aléticas, que no caso aí, classificação como sendo as lógicas deônticas, doxáticas temporais, são dessa categoria. Bom, não é objetivo do nosso curso de Lógica e Matemática apresentar para vocês um aprofundamento dessas categorias de lógica, desses tipos de lógicas. E aí fica como sugestão para vocês darem uma estudada nisso no futuro, né? Buscando mais informações. E lembrando que essas outras lógicas, elas podem, por exemplo, a lógica modal temporal, é uma lógica que é muito empregada dentro do campo da ciência da computação, certo? Isso até pode se tornar objeto de futuro TCC para vocês. Beleza? Uma sentença é necessariamente verdadeira quando? Então, vejam bem, a expressão necessário ou necessariamente, dentro do âmbito da lógica modal alética, ela tem uma força muito grande, certo? E, às vezes, quando a gente começa a estudar isso aí, a gente passa a levar esses ensinamentos para a vida cotidiana da gente, nós passamos a ter um certo cuidado ao utilizar expressões como necessariamente, possivelmente, né? Elas passam a ter um outro significado para a gente, né? Então, no caso aqui da nossa questão, todo mundo aí acertou, parabéns, vocês são show de bola, né? Eu ia usar aquela expressão, mas eu fiquei encabulado. Então, além dela ser verdadeira, ela não pode ser falsa. Então, vejam bem, uma expressão necessariamente verdadeira. Então, eu posso ter uma expressão que é necessariamente falsa, eu posso ter uma expressão que é necessariamente verdadeira, certo? E aí vem o grande barato, né, dessa discussão. Então, quando a gente fala que uma expressão ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, a gente também está dizendo que ela é uma expressão contingente, né? Então, a contingência, que foi algo que a gente estudou lá no início, no nosso curso de lógica matemática, né? Era justamente abordando essa questão. Então, eu posso ter uma sentença que ela tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa, certo? Então, essa é a contingência da coisa, certo? Então, toda vez que vocês se depararem com a expressão contingente, né, está relacionado a isso aí. Certo? Então, algo pode ser verdadeiro, pode ser falso. Ou algo pode ser ou pode não ser, certo? Bem, quando a gente diz que algo é necessariamente verdadeiro, né, quer dizer que ela, além de ser verdadeira, ela não pode ser falsa. Então, vejam que a força da palavra necessariamente, dentro desse contexto da lógica modal alética, é grande. Então, não é uma expressão que ela é necessariamente verdadeira, significa também que ela é impossível de ser falsa. Beleza? Vamos adiante. Um triângulo tem 4 lados. Essa frase é necessariamente falsa. Pronto, perfeito aí para a maioria, né? A maioria acertou. Todo mundo aqui sabe que um triângulo ele tem 3 lados, né? Então, que é impossível um triângulo ter 4 lados, certo? Então, quando eu digo que algo é impossível de ser, quer dizer o quê também? Que ela é necessariamente falsa. Vejam que na questão anterior, a gente viu que uma expressão ela é necessariamente verdadeira. Deixa eu até voltar aqui para a expressão anterior. Então, uma sentença é necessariamente verdadeira quando, além dela ser verdadeira, ela não pode ser falsa. Ou seja, quando eu digo não pode ser, no contexto da lógica modal, eu estou dizendo que é impossível de ser, certo? Então, vejam que as expressões necessariamente e impossível, elas ganham um significado mais forte, né? Não é que ganha outro significado, ganha um significado aí mais forte, beleza? Então, vamos lá.
E aí, quando a gente fala que uma sentença ela é necessariamente falsa, significa que ela é impossível de ser verdadeira, certo? Entendido? Bom, então vamos adiante. Não é possível que A não seja verdadeiro. Então vejam bem, não é possível que A não seja verdadeira, certo? Qual é a expressão equivalente disso daí? Então vejam que eu estou negando a possibilidade, certo? Além de estar negando a possibilidade, eu também estou dizendo que A não é verdadeira, certo? Então isso equivale a dizer que é necessário que A não seja verdade, que A não seja verdadeiro, quer dizer, certo? Desculpa aqui. Então, essa expressão, ela equivale a dizer que é necessário que A seja verdade, certo? Então, vejam que no início, não é possível que. Então, esse não é possível que, né? Já dá uma ideia de que eu estou colocando um operador de negação na frente do nosso operador modal de possibilidade. Vocês devem estar lembrados lá dos vídeos que vocês assistiram, que nós temos dois operadores modais, que são os operadores de necessidade e o operador de possibilidade. Esses operadores eles são unários, mas a gente vai abordar isso novamente no nosso segundo tempo, certo? E eu utilizo eles como eu utilizo o conectivo da negação. Lembrando também que os operadores modais eles não são verofuncionais. Os únicos operadores verofuncionais são os conectivos que vocês estudaram lá no início da nossa disciplina, certo? Eles são verofuncionais, beleza? E os operadores modais não são. Essa é uma distinção muito importante que você não pode esquecer jamais, certo? Então, quando eu digo que não é possível que A não seja verdadeira, né? Eu estou dizendo, isso equivale a dizer que é necessário que A seja verdade. Ou seja, é impossível que A não seja verdade, certo? Quando eu digo que A é necessariamente que A seja verdade, né? Então eu estou ao mesmo tempo dizendo que não é possível que A não seja verdade. Beleza? Falando assim parece um pouco confuso, mas depois que você começa a estudar mais, né, a coisa vai clareando mais na mente de vocês. O conceito de mundos possíveis na lógica modal refere-se à existência de realidades paralelas. Totalmente falso, né? O mundo possível é aquele em que eu não tenho uma contradição, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o princípio da não contradição, certo? No mundo possível, o princípio da não contradição ele é verdadeiro, certo? Então, é essa a ideia de mundos possíveis que a lógica modal nos traz, certo? Então, um mundo não possível seria aquele mundo em que a contradição ela é verdadeira. E aí você já, de cara, você já fica com um nó na cabeça. Como é que uma contradição pode ser verdadeira? Se a contradição já é uma coisa que é absolutamente falsa, de acordo com o que a gente viu, né, nos nossos estudos anteriores. Então, vejam as coisas interligando, né? E como eu havia dito para vocês lá no início da disciplina, que essa nossa disciplina, ela tem uma característica bastante peculiar, que é o quê? Que tudo aquilo que a gente estuda em determinado ponto da disciplina, né, basicamente aquilo vai nos acompanhar até o final. Então, muita coisa que a gente já viu aqui em lógica de predicados e está começando a ver agora em lógica modal, né, foi fundamentado lá atrás, certo? Beleza? Vamos lá. A lógica modal é uma extensão da lógica proposicional. Isso quer dizer que todos os teoremas válidos na lógica proposicional também serão válidos na lógica modal. Totalmente correto. Uma expressão totalmente correta significa o quê? Que tudo aquilo que nós assumimos como sendo verdadeiro no âmbito da lógica proposicional, né, ou no cálculo proposicional clássico, que é uma outra expressão que a gente utiliza, também vai ser verdade na lógica modal. Por quê? Porque a lógica modal é uma extensão da lógica proposicional. No segundo tempo, eu vou abordar com vocês mais detalhes a respeito dessa história de lógicas que são extensões, de lógicas que pretendem substituir o cálculo proposicional, certo? Então, você já deve estar percebendo que, de vez em quando, eu utilizo a expressão cálculo proposicional no lugar de lógica proposicional. Não precisa estranhar, são expressões sinônimas. É porque o livro do professor César Mortari, que eu estava dando uma lida para preparar a nossa aula de hoje, nosso segundo tempo, ele utiliza muito a expressão cálculo proposicional. Na verdade, cálculo proposicional clássico, ou cálculo quantitativo clássico,
quando ele se refere à lógica de predicados. Mas são expressões que são sinônimos. E é interessante vocês aprenderem essas expressões, porque vai que você pega um livro que não utiliza a expressão lógica proposicional ou lógica de predicados, mas sim a expressão cálculo proposicional ou cálculo quantitativo, certo? Ou não somente um livro, mas também artigos para estudar, beleza? Vamos adiante. Dizemos que uma sentença é verdadeira, mas essa mesma sentença pode ser falsa, isto é, não é possível que ela seja falsa. Nesse caso, podemos dizer que essa sentença ela é necessariamente falsa? Não é. Então, vejam bem, ó. Eu estou dizendo que uma sentença é verdadeira, mas essa mesma sentença ela pode ser falsa. Então, não estou dizendo que ela é necessariamente falsa. Ela seria necessariamente falsa se ela não pudesse ser verdadeira. Então, vejam bem, ó. Dentro do âmbito da lógica proposicional, olha, lógica proposicional não, rapaz, da lógica modal. Dentro do âmbito da lógica modal, quando uma sentença ela é necessariamente verdadeira, ela aí não pode ser falsa em hipótese alguma. Quando eu digo que uma sentença é necessariamente falsa, significa que ela não pode ser verdadeira em hipótese alguma. Beleza? Então, há um rigor muito grande quando a gente utiliza essas expressões necessariamente dentro do âmbito da lógica modal. Lá se vai eu de novo falar em proposicional. Mas quando eu digo que uma sentença, ela tanto pode ser verdadeira como ela pode ser falsa, como eu já disse anteriormente, em outros momentos, nessa mesma aula, significa o quê? Que ela é contingente. A expressão contingente, e isso eu já disse ainda há pouco, ela tem essa característica. A contingência ela pode ser ou 1 ou 2, ou 0 ou 1, ou sim ou não, né? Então, há uma alternância de valores, beleza? Entendido? Então, a maioria acertou, parabéns. Acredito eu que os que assinalaram erroneamente, necessariamente falso, necessariamente verdadeira, precisam dar uma estudada melhor para compreender bem esse conceito de necessário. Mas eu acho que com a nossa explicação de hoje, essas 5 pessoas elas não vão mais se confundir com relação ao uso dessas expressões, certo? A função de verdade de uma dada FBF é calculada a partir dos símbolos proposicionais que a compõem, ou seja, o valor de verdade de uma FBF é dado em função dos valores de verdade de suas componentes. Nós estamos falando aí de um dos princípios fundamentais do cálculo proposicional clássico, né? Ou da lógica proposicional, que é o chamado princípio da composicionalidade, que a maioria acertou, beleza? No nosso segundo tempo, eu vou revisar com vocês esses princípios, vou fazer uma nova discussão sobre eles, porque é fundamental que vocês compreendam bem cada um desses princípios, certo? Então, o princípio da composicionalidade, o próprio nome, ó, composicionalidade, vem de compor, né? Então, a gente sabe que as expressões, né, o valor de verdade de uma expressão molecular do cálculo proposicional clássico, ele é dado em função do seu conectivo, né, o seu conectivo dá o valor de verdade em função dos valores de verdade de cada um dos átomos, certo? Então, essa é uma característica muito importante dentro do âmbito do cálculo proposicional clássico. Beleza? Os operadores modais são verofuncionais, assim como os conectivos da lógica proposicional. Eu acabei de falar para vocês que não são, né? Vocês devem estar lembrados que ainda há pouco eu comentei isso, e realmente eles não são operadores verofuncionais. E é por isso que nós precisamos da noção de mundos possíveis, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Beleza? Bom, gente, no geral foi muito bom aqui o quiz, né? Eu vi que vocês teve aqui algumas notas 10, eu estava observando aqui, né? Maravilha, certo? A média ficou entre 9 e 10, né? A média, média de pontos. Teve uma pessoa, duas, que tirou a nota aqui mais ou menos baixinha, né? Mas, em geral, a maioria se garantiu, certo? Parabéns a todos. Fico muito feliz com isso, certo? Então, ops, peraí, vamos lá. Galera, mas Vitor, como é que se diz? 7 é uma nota boa, cara. Eu acho boa. Beleza? Bom, pessoal, vou parar aqui a gravação. Quem ainda não registrou a presença, pode fazer o favor de fazê-lo agora ou deixa para o segundo tempo, tá certo? Estou ali 1, 2, 2, 2, 3, gravação parada. Lá.